o que é isso? É um pássaro? É um avião? Não, é um vídeo extra. Sim, é o vídeo que eu comentei no vídeo anterior, em que eu falava de Bright Eyes, né? Eu comentei que o Bodemeio recomendou assistir os 2 primeiros episódios da Season 4 da série clássica e obviamente eu fui atrás pra ver qual é que é. E o resultado vocês acompanham comigo, ok? Normalmente eu não faço resuminho dos episódios porque eu parto do princípio que se vocês estão me ouvindo, vocês já viram o episódio em questão. Mas nesse caso específico, eu não sei, então vai ter um resuminho. Começamos o episódio com imagens do passado de Xavier, né, em 59. Notem essa data, cruzem com aquilo que eu falei na análise do episódio passado, né, de X-Men 97. Que, tipo, a importância de toda essa imagética dos anos 50 pra série, né. A seguir, o presente dos mutantes, e aí a gente vê eles já em 96, se eu não me engano, nesse episódio. E ele é alterado, a gente vê uma onda. E o interessante é que o Xavier, na cadeira dele, tem um alerta de mudança espaço-temporal. Interessante que ele já tem a cadeira dele setada para reconhecer esse tipo de coisa, né? A realidade é alterada e a gente termina em um mundo pós-apocalíptico, onde uma guerra total tá rolando entre Homo sapiens e Homo superior, né? Os mutantes parecem perto de uma derrota diante de sentinelas. Alguns deles extremamente familiares, né? Parece muito a armadura do Homem de Ferro. E alguns super-humanos alterados. E notem que alguns deles, não é que parecem, são os membros dos Vingadores, né? Nessa realidade, Magneto é o líder dos X-Men e o Wolverine e a Tempestade são 2 de seus soldados. E eles, o Logan e a Aurora, são casados um com o outro. Nesse futuro distópico, chegam o Bishop e a irmã dele, a Shard, né? Tentando entender o que diabo estava acontecendo. Porque, tipo, no universo Marvel, geralmente ondas de espaço temporais vão como ondas no mar mesmo. Então elas vão se expandindo. Então você começa a perceber sintomas e se você for um viajante no tempo, você pode voltar e tentar impedir isso antes da onda atingir o futuro de onde você saiu. Aí é meio tarde demais. Lá, no meio desse quiprocó, todos eles arregimentam os dois, né, o Logan e a Tempestade, pra sua causa. E revelam a eles que essa bagunça toda tá rolando porque alguém, o mutante Fitzroy, voltou pro passado no universo Marvel e ele matou o Professor Xavier. Mesmo cientes de que se eles forem bem sucedidos eles vão deixar de existir, os dois, o Logan e a Aurora, se unem ao Bishop e a irmã dele e eles voltam pra 59 pra tentar impedir essa treta toda. Eles entram em confronto com Fitzroy e uma unidade Nimrod que voltou no tempo com ele. E apesar de eles conseguirem até detê-los num primeiro instante, eles falham, ou aparentemente falham, como a gente vai descobrir depois. E o Professor X é supostamente morto em uma explosão. Aí, desconsolados, os 4, na verdade, né, voltam pro futuro na esperança de reencontrar o Forge e serem mandados um pouco mais cedo e com a ciência do que eles acabaram de viver, impedir a morte do Xavier. Eles chegam num segundo futuro alternativo. Aqui as coisas vão ficar complicadas, mas segue com o tio. Eles chegam num futuro que já não é o futuro de onde o Logan e a Aurora vieram, mas um futuro alterado, porque, como eu disse, a onda espaço-temporal afetou. Então ali, os mutantes já foram reduzidos a quase zero. Mas o Forge consegue reenviar eles de volta novamente para 59. E sim, é tipo de volta para o futuro 2, em que agora a gente tem 2 versões desse time. A gente tem 2 Logans, 2 Tempestades, 2 Bishops e 2 Shards em momentos diferentes, no mesmo período, tentando concretizar a mesma missão. Esse segundo grupo, se é que você pode dizer assim, tem sucesso onde o primeiro falhou, e ao conseguirem que o Fitzroy passe pro lado deles, e juntos eles detêm o Nimrod e salvam o Professor X, né? A nossa realidade, né, da série de 92 é resgatada, e a única pessoa aparentemente com ciência dos eventos é o próprio Xavier, né? Ok. Tem muito a ser dito aqui. A gente tá mal acostumado achando que é só X-Men 97, a atual versão da série, né, que tem um peso político muito forte, né? Mas uma cena do episódio, desses 2 episódios, o parte 1 e 2, me lembrou que ali, na série original, eles já estavam tentando puxar os limites, o máximo que dava, né? Mesmo sendo uma série da Fox Kids e que na época tinha era muito rigorosa com o que podia ou não podia ser mostrado na série, né?
Eles não queriam correr o risco de que a série alienasse o público que estava assistindo. E uma cena num bar, o dono do restaurante ele fica puto com o grupinho ali. Por quê? Porque eles são mutantes? Não, nem sabe que diabos é um mutante. Por quê? Porque é 1959 e a gente tem o Logan e 3 personagens negros, sendo que o Logan tá de mão dada com a Aurora porque eles são casadas, então eles são um casal interracial. E o cara tá puto por causa disso, porque é um casal formado por um homem branco, uma mulher negra e o cara branco socializando com um monte de gente negra. É tipo, caralho, mano. Isso no episódio 96, né? Xavier, mais de uma vez, ele se mostra um covarde, né? Ele é tipo o pai do Martin de Volta pro Futuro, manja? Que tipo, é o arco que o Xavier vai passar nessa história que vai transformar ele em algo muito mais próximo do Professor X que a gente tem, né, na nossa mente, né? Uma passagem em si resumiu bem os problemas da lógica do professor. Quando o Wolverine enfia a porrada no dono do restaurante racista que eu mencionei, o impulso do Charles é perguntar se o Logan... Mas você tinha mesmo que fazer isso? Tipo, se foder, maluco. O choque dele não é com o racismo que aquelas pessoas estão sofrendo, mas com a fúria do Logan, né? Com o fato do Logan ter reagido com violência, né? Porque não pode, né? Tem que oferecer outra face, né? Eu escrevo esse episódio, como eu já disse, depois de ter visto o capítulo 7 de X-Men 97. Enquanto eu procurava por reactions e textos sobre aquele episódio, né? Quando eu procurava por outras opiniões, não raramente eu vi gente falando que a vampira tinha virado evil rogue, que a vampira agora era do mal. Não, a vampira não é do mal, a vampira só tá com raiva. As pessoas... Eu fiquei com a clara impressão de que as pessoas não conseguem entender o conceito de raiva justificada, né? Eu não sei se porque a gente foi criado à base de He-Man, porque a gente, como diria o Load, né? A gente viveu à base de lavagem cerebral da Xuxa, né? Com aquela coisinha de hoje em diante só quero boas notícias. Não sei se é o cristianismo que ensinou a oferecer outra face, mas a gente é uma geração que não lida muito bem com sentimentos supostamente negativos, né? Grossas aspas. Nota, uma parada que eu notei na época que já me incomodava. Sabem Divertidamente, a animação da Pixar, né? A última grande animação da Pixar, não sei. Mas o nome da Nojo na dublagem ficou Nojinho. Olhem pra vocês e vejam como as pessoas hoje em dia se referem a emoções com raiva. Ninguém mais sente nojo, ninguém mais sente medo, ninguém mais sente raiva. As pessoas sentem nojinho. Raivinha, você tá com raivinha? Medinho. Esse olhar de escárnio, de ridicularização, de diminuir o que a gente tem de mais fundamental e humano, é uma coisa que, eu vou ser honesto, sempre me preocupa, né? Se você é explorado, é normal sentir raiva. A gente carrega essas emoções exatamente para que a gente possa reconhecer quando a gente tá sendo oprimido, tá ligado? Isso tudo para que, tipo, até esse direito de se indignar diante de injustiças não seja tomado, né? A gente não pode mais sentir raiva. A gente tem que oferecer outra face. É muito... Enfim. Lembremos que a Season 4 da série de 96, como eu já mencionei, a gente tá na época que os Estados Unidos vivem um período de pujança, né? Depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, né? É o período que o Fukuyama vai chamar de fim da história, é o período da tal da Pax Americana, né? Domínio do Império por 1000 anos, né? Lembremos que a gente tá há 5 anos do fim do mundo, né? No entanto, notem como esse episódio lida com medos, dialoga com medos que conversam perfeitamente com, não só com a atual versão da série, mas com medos que a gente tem ainda hoje em dia, né? O Woman's Worth é menos sobre o Xavier e mais sobre o valor individual do Logan e da Aurora, que tipo, são eles que vão realmente sacrificar as próprias existências, o amor que eles têm um pelo outro, o passado, o futuro, o presente deles, né? Se o tempo foi modificado, nada se perdeu, correto? O contínuo espaço-temporal foi modificado, então, de fato, nada foi perdido, exceto as histórias e os sacrifícios das pessoas que permitiram tais mudanças. É também esse episódio sobre como a história esses 2 episódios, né? Como a história da humanidade é construída por um sem fim de pessoas, mas que cada um desses sujeitos é um indivíduo e cada história conta.
Sabe aquela ideia da baleia do Leviathan, que é formada por uma imensidão de gente? Então, essa baleia é um coletivo, mas um coletivo sem um centro garantindo um empuxo gravitacional lá no meio, não é nada, não se segura. Comparando os temas desses episódios com os da atual série, é interessante notar como já estava lá esse negócio do preconceito e da humanidade como de fato os grandes vilões dos X-Men, né? O que é uma coisa corajosa, subversiva de ser feita hoje em dia e mais ainda em 96, mais ainda de novo com a Fox Kids, né? Olhando de forma pesada o conteúdo da série, né? Novamente, você não quer alienar o público que está assistindo. No entanto, é impossível você falar decentemente de X-Men sem falar dos humanos como do preconceito, dos humanos como fonte do preconceito primordial da série, né? Lembremos que tipo Matrix também alienou uma parte do fandom ao dizer exatamente isso, que a humanidade não eram os heróis da história, mas os vilões da história. Lembremos que Blade Runner já fez isso também, né? E também alienou uma parte do público em Blade Runner 2049, né? Enfim. Como eu disse, cada pessoa se perguntando se a vampira estava certa ou não em atirar o Trask daquele prédio só reforça a impressão de como as pessoas estão alienadas sobre o quanto o ódio contra o seu opressor é uma coisa justificada. O que essas histórias, tanto esses 2 episódios quanto X-Men 97 inteira, quanto aliás uma boa parte de tudo que foi feito com os X-Men nos últimos 10 anos, é acordar geral. É fazer as pessoas perceberem que tipo, quem tá segurando a corrente quer todo mundo assim, sabe? Dócil, amável, beijando a mão que te esbofeteia. Que nem uma borboleta, sabe? Presa num mostruário, né? Ou o tema das borboletas. Ou a borboleta que aparece no começo desse episódio. Aí você pensa naquele mostruário de borboletas que o Gar tem na coleção dele, né? Quem nos oprime, o inimigo, que a gente é exatamente assim, sempre perpetuamente oferecendo outra face. Existe um sem fim, um mar, um oceano de raiva no mundo. O problema é que essa raiva tá caótica, tá tirando pra todo lado. E aí, tipo, é irmão matando irmão, tá ligado? É dedo na mão brigando entre si. O que tá faltando é focar essa raiva contra as pessoas certas e lembrar quem de fato é o nosso inimigo. Ok? É isso, crianças. Vídeo curtinho, mas espero que vocês tenham curtido essa brisa. Volto logo. Fiquem bem. Krakoa forever. Genosha forever. Quebrem vidraças. Sintam raiva. Mas, de novo, lembre-se quem é o nosso inimigo. Ok? Vocês sabem quem são os nossos inimigos de verdade. Então, na hora de fazer essas pessoas terem medo. Tchau, tchau. Volto logo. Tchau. Sweet. Baixo, porque eu ainda tô gripadinho.